Olá, eu sou Zuleide Linhares Mata, sou médica pela Universidade Federal de Uberlândia e pediatra pela Escola Paulista de Medicina. E atualmente ocupo o cargo de diretora de políticas governamentais na ABRA, Associação Brasileira de Asmáticos de São Paulo. E também faço parte do grupo de implementação do GINA Brasil e do GAP, que é um grupo de pacientes que tem por função tentar diminuir as mazelas da asma pelo mundo afora. E a nossa missão hoje, que é uma missão muito agradável, é falar de uma ferramenta maravilhosa que a gente tem para ajudar no tratamento da asma, que é o espaçador. O espaçador, conforme vocês vão ver, é um aliado que a gente tem para que o medicamento chegue de forma efetiva ao pulmão do paciente asmático. O que é um espaçador? O espaçador é um reservatório que permite o aproveitamento do medicamento em spray que é aplicado aqui. Ele é composto por 3 partes. Esse cilindro, que é chamado o reservatório, ou câmara de nebulização, que é o espaço onde fica armazenado o medicamento quando você faz o spray, composto ainda de um bocal, que é essa parte aqui, que tem uma válvula unidirecional, que é essa borrachinha, que pode ser adaptada aqui nessas ranhuras, e por esse orifício que permite a colocação do spray. Associado a isso, nós temos a máscara, que é uma das partes mais importantes do espaçador. Essa máscara, conforme vocês podem ver, tem aqui na frente uma outra válvulazinha, uma borrachinha, que também é unidirecional. E o que significa unidirecional? Significa que o ar que está aqui dentro dessa câmera só anda numa direção, numa única direção, por isso é chamado unidirecional. E isso tem uma grande vantagem e uma grande função, que é fazer com que o medicamento que foi colocado aqui só ande nessa posição, daqui para cá. Então, quando isso é colocado no rosto do paciente, ele vai respirar e vai retirar todo o medicamento que foi depositado aqui. Então, cada uma dessas partes tem uma função. E essas funções é que ajudam no controle da doença. O H-Chamber é um dispositivo de excelente qualidade. Ele é aprovado pelo FDA, aprovado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Pneumologia. E essa aprovação se deve a algumas características dele. Primeiro, ele se presta ao uso tanto de adulto quanto criança, porque ele tem um volume de 150 ml que atende às necessidades tanto da criança quanto do adulto. Ele tem também uma característica importante, que são essas válvulas livres que facilitam a higienização, que eu mostrei anteriormente. Então, isso ajuda, facilita e torna prática a utilização. E o que é mais importante, ele tem uma máscara flexível, conforme vocês podem ver, de silicone, que se adapta perfeitamente aos vários formatos e tamanhos de rosto. Então, essa máscara, ela tem que ficar muito justa e muito retinha, adaptada bem certinho ao rosto da criança que vai utilizar. E essa flexibilidade é uma dessas características. Além disso, esse material de que ele é feito permite a esterilização também em ambiente hospitalar, que é feito com óxido de etileno, sem ressecar e sem perder essa capacidade de flexibilidade. E outra coisa importante é que esse material de que é feito, ele é um material que após a primeira lavagem, que é óbvio que quando você tira isso da caixa, não vai utilizar sem lavar, então assim que você faz a primeira lavagem, ele já tem a característica de se tornar antiestático. E essa característica é importante porque quando a gente joga o remédio, você joga o spray, ele não adere na parte interna desse tambor. Então, isso faz com que não se perca medicamento, com que o medicamento vá totalmente para o pulmão do paciente que está utilizando. Isso é a característica dele de ser antiestático. Como usar o espaçador? A técnica para usar o espaçador varia de acordo com o tamanho do paciente.
e é importante definir para cada faixa etária o que vai ser feito. Veja bem, nós temos 3 técnicas. A técnica do lactente, da criança maior e do adolescente. A técnica da criança menor ou do lactente, a gente utiliza com bebês ou com criança até 3 anos, aproximadamente. Essa técnica consiste em manter a criança sentadinha, encostada ao tronco de quem vai dispensar o medicamento, com a máscara bem ajustada ao rosto. E veja, tomando cuidado para que essa cabeça fique encostada e que o bracinho fique preso. A gente não pode deixar a criança solta porque ela vai balançar a cabeça para um lado e para o outro e vai se perder medicamento. Vai haver escape por aqui. Essa máscara tem que ficar muito justa e firme durante todo o processo. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós temos que uniformizar o medicamento que está aqui. Aqui dentro, eu tenho um medicamento que é uma mistura de líquido com gás. Para que ele saia de forma uniforme, eu vou fazer isso, um movimento pendular. A gente vê por aí muita gente sacudindo o medicamento, mas isso não é a forma adequada. Porque como é uma mistura de líquido com gás, quando eu sacudo muito, na hora que eu apertar, vai sair primeiro o propelente, ou mais propelente. E eu quero uma mistura homogênea. Então, é isso o que é feito. Feito isso, coloco no orifício adaptador, prendo o rostinho da criança e seguro a mãozinha. Veja, eu estou o tempo todo com ele aqui, contido no meu colo. E aí eu faço o jato. E aí eu seguro e espero que essa criança respire 5 vezes. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. O ideal é que isso seja feito com a criança calma, o que nem sempre é possível. Porque quando a criança está mais calma e respirando pausadamente, o remédio vai chegar muito melhor à parte mais externa não, a parte distal do pulmão. Outra maneira que a gente pode fazer, ao invés de contar 5 incursões respiratórias, é contar 10 segundos. Então a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Para isso, a gente muitas vezes conta com a colaboração da criança, mas um equívoco que é muito comum acontecer é pedir que a própria criança conte. Veja bem, se eu ponho uma criança para contar, ela vai respirar e conversar ao mesmo tempo. Então, claro que isso vai atrapalhar a técnica, o remédio não vai chegar até a parte final do pulmão como eu quero. Então, ainda que ela queira contar, você vai usar esse processo lúdico, mas fazendo de que forma? Mostrando nos dedinhos dela. 1, 2, 3, 4, até 10, ou no seu próprio dedo, vai mostrando assim para ela. Isso é um recurso, mas lembre-se, não faça com que a criança conte falando alto, porque vai atrapalhar. Então, essa é a técnica do lactente. A técnica da criança maior é utilizada em crianças que já conseguem colaborar, que já conseguem manter a boquinha adaptada nessa peça bucal. Então, veja, o lábio tem que envolver tudo isso assim e manter assim fechado durante todo o processo. Então, como nós vamos fazer? Colocar na boca da criança, apertar e fazer com que ela respire 5 vezes pausadamente ou os 10 segundos da mesma forma que a gente fez anteriormente. Durante esse período, essa criança tem que respirar e você perceber que o medicamento está chegando ao pulmão porque ela está respirando calma e pausadamente, sem abrir a boca, sem soltar. Muitos autores pedem que a gente faça uma compressão do narizinho. Mas nem sempre isso é possível, porque quando você faz, às vezes a criança fica nervosa e se agita e aí você não consegue. Então é melhor fazer com ela calma, só com o bocal, do que você tentar ser muito purista e atrapalhar. Então isso é a segunda técnica. Veja, às vezes eu tenho uma criança maior, mas que ela está assustada, é a primeira vez que ela faz. Então, nessa situação, é melhor até que você use a máscara, ainda que seja uma criança maior, do que se arriscar e fazer a técnica do bucal e a criança não fazer de forma efetiva. Então,
sempre respeitar a capacidade e o momento da criança, que às vezes está agitada, que às vezes está numa crise forte e ela não vai colaborar. Então, nunca é demais lembrar. É preferível usar a máscara, mesmo numa criança maior, do que tentar usar a peça bucal achando que está sendo a técnica adequada e o remédio não chegar até o pulmão. E a terceira técnica, a gente coloca para o adolescente ou para a criança maior. É sempre de pé, da mesma forma como eu falei que é feito com a criança maior. Então, de que forma é? Você vai usar com a peça bucal direto na boca, vai fazer de novo, como eu disse, né? A homogeneização, coloca aqui, joga. Vejam que tem uma pausa respiratória. É como se você estivesse tragando. Então, o paciente tem que fazer essa incursão e segurar por 30 segundos e soltar o ar. Isso é importante para que o medicamento chegue até essa parte mais distal do pulmão. Então, para o adolescente e para a criança maior, essa é a técnica. E aproveitando a presença dessa água aqui, tem uma dica importante para vocês também. Quando a gente utiliza o spray, que ele tem contador de dose, você vem aqui atrás, sabe quantas doses tem. Então é fácil, quando ele chega no zero, você sabe que acabou a dose. Mas e quando a gente não tem isso? O que a gente faz? Então veja, isso aqui que a gente chama de tambor, é onde está o medicamento. Então uma técnica muito legal para a gente saber é pegar isso aqui, se você está em dúvida se tem ou não, e jogar dentro da água. Então veja, eu coloquei aqui, ele foi para o fundo. Então ele está cheio. Se eu pegar um outro que não tem, ou que ele está vazio, quando eu jogar, olha o que acontece. Ele boia. Quando ele boia, é sinal de que eu não tenho mais remédio aqui dentro. Eu posso até ter um pouquinho de ar quando eu jogo, mas é só o propelente. Então isso é uma dica valiosíssima, porque muitas vezes você pensa que o remédio não está funcionando e na realidade não tem mais remédio. Tá bom? A asma é uma doença muito cercada de mitos. E esses mitos atrapalham muito o tratamento. A gente ouve o dia inteiro pais e mães assustados quando você faz a prescrição de medicamento em spray, que é vulgarmente conhecido como bombinha. Então, acho que até esse nome bombinha já assusta muito. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que asma é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, mas é uma doença tratável e que pode ser totalmente controlada. O paciente asmático pode e deve ter uma vida normal. Ele não precisa ficar sem tomar sorvete, sem brincar na chuva, sem jogar bola, não precisa ficar agasalhado. Essa criança tem que ter uma vida normal. E a vida normal só vai acontecer se ele usar o medicamento da forma que é prescrita. Vocês têm que lembrar que bombinha não vicia. Bombinha nada mais é, como eu falei anteriormente, do que uma mistura de medicamento numa forma de spray. E ele existe para quê? Para que o medicamento vá diretamente ao pulmão, para que o medicamento não tenha que andar no corpo inteiro até chegar ao pulmão. É como se fosse uma carta com CEP, ela sabe onde tem que ir. Então, a bombinha ou spray é a forma efetiva e uma das formas mais seguras de se tratar a asma. A bombinha não vicia, ela não faz mal ao coração. A gente escuta muita gente dizer a bombinha ataca o coração. E isso se deve a uma confusão com um termo. Porque quando você usa o spray para o resgate da crise, acontece naquele momento uma taquicardia, ou seja, o coração acelera. E esse aceleramento do coração acontece para que o remédio chegue até o pulmão. Então é uma taquicardia e não um ataque cardíaco. É muito seguro e é a diferença muitas vezes entre a vida e a morte. Esse medicamento pode e deve ser usado em toda e qualquer faixa etária, por qualquer pessoa, com toda segurança. Inclusive, nas salas de resgate, de pronto-socorro, nas emergências, estão sendo usados cada vez mais o spray dosimetrado com máscara, porque se mostra uma solução muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais rápida do que a nebulização antiga que se utilizava. Porque para você fazer uma nebulização, você vai demorar entre montar o aparelho,
ligar o espaçador, ligar a tomada e colocar a máscara no paciente em torno de 17 minutos. Existem trabalhos mostrando isso. Ao passo que com o spray, em 30 segundos você já fez tudo isso. Então, vamos celebrar a vida, tratar e ter confiança. O paciente asmático merece viver bem. Obrigada.